Boa tarde. Ainda, né? Não são 18 horas, mas então boa noite, né? Já está chegando, já está dando as 18 horas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita, meu nome é Vânia e é sempre uma alegria estarmos reunidos, estarmos juntos para falarmos, para tratarmos da doutrina espírita, uma doutrina cristã que tem por objetivo esclarecer e consolar os corações necessitados que somos todos nós. Sejam muito bem-vindos. A nossa casa oferece atividades virtuais e atividades presenciais. A live é uma atividade virtual, temos também cursos online, mas que já estão chegando ao término, não é, portanto, possível matricular-se neste momento. Porém, para o próximo ano, o ano de 2022, teremos cursos online ou híbridos, parte online, parte presencial, mas estamos com a pretensão de ter o curso de passes e também o curso Aprendizes do Evangelho. Então aguardem que para o próximo ano teremos novidades. Meus amigos, essas são as atividades virtuais. Mas falando em atividades presenciais, elas acontecem aos domingos, às quartas-feiras, quintas e sextas. Então, aos domingos, às 9 horas, temos uma palestra com os mais variados temas e o passe é coletivo. Já na quarta-feira, temos uma palestra, ela é mais curtinha, vai das 20 às 20h30, com o passe, já contando ali o passe magnético. Na quinta-feira é a vez do estudo espírita. Então, das 15 às 16 temos estudo e das 16 às 16h30 uma atividade mediúnica, uma reunião de assistência espiritual, onde ficam somente os trabalhadores, os médiuns da casa. Na sexta-feira, chega a vez de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre temos uma palestra às 19 horas com um tema específico do Evangelho. Na segunda-feira, temos assistência espiritual, mas, em princípio, é uma atividade privativa para os trabalhadores e médiuns da casa. Mas sempre ressaltamos que em caso de uma necessidade muito grande de um tratamento espiritual, nós atenderemos, a pessoa deve chegar às 18h30, procurar pelo atendimento fraterno a entrevista que será realizada pelo médium, pelo trabalhador da casa, João Firmino, que dará todas as orientações, informações acerca do tratamento espiritual a ser realizado. Essas são as nossas atividades. Quero lembrar a todos que amanhã, dia 11 de dezembro, entre 15 e 16h30, acontecerá a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza. E nesta campanha nós assistimos mais de 20 famílias com uma cesta básica. Então, aguardamos com muita esperança, com muito carinho, os corações generosos que nos ofertam produtos de higiene e limpeza e os mantimentos tão importantes para comporem a cesta das famílias, que será entregue na segunda-feira na própria Casa Espírita. As famílias vão e retiram, porque nós arrecadamos no sábado, montamos as cestas no domingo e na segunda-feira elas estão disponíveis para retirada por parte das famílias. Queridos amigos, quero lembrar também que no domingo, dia 19 de dezembro, a partir das 9h30, teremos a exibição do filme Nosso Lar,
em nossa casa espírita. É uma oportunidade maravilhosa de assistir um filme desta natureza, dessa magnitude, no interior, né? Sob o amparo e a proteção de uma casa espírita. Estamos nos preparando para receber a cada um de vocês. A entrada, é claro, não poderia ser diferente, é gratuita, é franca. Então, meus amigos, esses foram os recados de hoje. Tem mais um que eu lembrei agora, perdoe-me. Todo último domingo de cada mês, nós fazemos o Evangelho online, com quem se dispuser, com quem tiver interesse. Então, vai ser no último domingo deste mês e às 16 horas, das 16 às 16h40. Se você tem interesse em participar conosco, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp. WhatsApp da Casa Espírita Maria de Nazaré, 96300 4552. Vou repetir, 96300 4552. Então, os recados foram dados. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Eu estou vendo, vamos ver se eu consigo identificar. Brandina, José Faria, que é o nosso amigo Zuca, o André, meu amigo querido, Arielle, quem mais? Muito obrigada pela presença, e outros que porventura o nome aqui não apareça, mas recebam a minha gratidão por estarmos juntos. E vamos agora então, já que estamos juntos, vamos fazer uma prece de abertura. Convido a cada um de vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, sexta-feira, é a oportunidade que temos de abordar de forma ligeira 3 obras da codificação, da codificação são 2, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas temos uma obra fantástica do Espiritismo, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Neste livro, nós vamos encontrar 180 mensagens, todas oportunas, que nos levam à reflexão. Então, foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nosso querido e saudoso Chico. E a lição que escolhemos para hoje é aflições. Quem de nós não passa por aflições, não é mesmo? Vamos à leitura, é a lição de número 83. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso
que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. O tema de hoje, que o caminho, verdade e vida nos traz, é aflições. Sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Poderíamos também dizer um mundo de provas e aflições. Quem passa por aflições e não tem em seu bojo condições armazenadas em sua intimidade para saber lidar com as dificuldades, se torna aflito. Então, toda vez que a aflição ela faz morada em nossa mente, em nosso coração, nós estamos dando mostras de que ainda não aprendemos a lição da paciência, da tolerância, da compreensão, da resignação. Se observarmos a passagem do Mestre Jesus pela terra, a despeito de ter dado tanto amor às criaturas, ao mundo, Jesus sofreu toda a incompreensão, a ingratidão, a maldade de alguns. É claro que neste comentário não estamos falando no geral do povo judeu. Havia certos segmentos mais instruídos, mais cultos, poderosos, que ao perceberem que Jesus atrapalhava os seus planos, ele vinha pensando de uma forma diferente, melhor, dizendo-nos que Deus era um Pai amoroso, exortando a humildade, a generosidade, exortando-nos ao perdão. Então, percebemos que o Cristo mostrou-nos que ele venceu o mundo. Aí nós vamos dizer, mas ele era o Cristo e eu sou eu. Ora, mas se nos dizemos seguidores do Cristo, precisamos então seguir as suas pegadas, seguir os seus luminosos ensinamentos. Então, que no mundo, o próprio Cristo nos disse, no mundo só tereis aflições. Ora, se as aflições fazem parte do nosso programa encarnatório, para que possamos assim exercer o nosso livre-arbítrio, adquirirmos conhecimento para conseguirmos passar pelas provas, nós sabemos que somente aprendendo a lição do amor, do perdão, da alegria, que nós conseguiremos passar pelas provas e pelas expiações. É claro que as expiações são sofrimentos terríveis, não é? Que cabe ao espírito que em algum momento nesta existência ou em outras pretéritas prejudicou, praticou o mal, prejudicou a si mesmo, mas sobretudo o próximo, então vai passar por aquelas aflições terríveis, mas que sabemos que o Pai Celestial nos ama, mas numa intensidade inimaginável, incontestável, e só quer o nosso bem. Então, toda a aflição pela qual passamos faz parte do nosso aprendizado. Como é que nós vamos passar pela aflição?
nos desesperando, arrancando os cabelos, nos revoltando, nos sentindo injustiçados? Este é o caminho que não nos leva à solução dos nossos problemas. Como é que nós precisamos encarar as aflições? Como lições, como oportunidades de aprendizado, e precisamos fazer a nossa parte. Disse-nos Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Se fizermos a nossa parte, que é aprender a amar, compreender, respeitar, nós conseguiremos com muito mais serenidade, tranquilidade, paz de espírito, passar pelas dificuldades. Entretanto, se nos deixarmos levar por interesses mesquinhos, nos deixarmos envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, inveja, ciúme, preguiça, maledicência e tantas outras imperfeições morais, que se nós não tomarmos cuidado, não nos fortalecermos na fé, na alegria, na gratidão da existência, nós nos perderemos, porque seremos envolvidos por essas imperfeições morais. E nós somos seres perfectíveis, ou seja, fadados a uma perfeição relativa. Mas só chegaremos a essa perfeição relativa se nos avaliarmos, se nos estudarmos, se colocarmos no piloto automático, permitiremos que as nossas imperfeições morais sobrepujem o nosso lado bom. Então, precisamos estar atentos, vigilantes. Não é à toa que ouvimos sempre: orai e vigiai. Não podemos só ficar na contemplação, na oração, e não podemos só vigiar. Precisamos de ambos, orar e vigiar. Eis o segredo do sucesso na encarnação: fazer o bem, colocar o nosso coração a serviço deste planeta, o qual Jesus governa. E Jesus nunca, jamais nos abandonou. Então, quando estivermos nas nossas aflições mais duras e acerbas, lembremos, o Mestre está a um passo de nós. Basta que de fato tenhamos a confiança, oremos, pensemos, louvemos Jesus, que o divino pastor de nossas almas estará conosco sempre, graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora então, já que já tecemos os comentários a respeito da obra Caminho, Verdade e Vida, lição 83, Aflições. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje escolhemos o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje nós faremos a leitura somente do item 17. Como a nossa live precisa ser curtinha, nós precisamos acelerar. Não dá para ler todo o item referente ao título. Então, escolhemos, pensamos uma parte para fazer a leitura, mas fica a recomendação dos itens 16 a 18, capítulo 3. Mundos regeneradores. É uma instrução dos espíritos superiores que foi nos trazida por Santo Agostinho em Paris, 1862, há 159 anos, portanto. Os mundos são mundos regeneradores, é o título. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria.
A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Então, que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Que lindo texto que Santo Agostinho nos traz. Mundos regeneradores. Então, nós estamos ouvindo com muita frequência que o planeta Terra, ele está num período de transição em que deixará de ser um planeta de expiações e provas para ingressar na categoria de mundo de planeta regenerado. Então, sabemos que esses planetas regenerados são estações onde a alma que ainda precisa se depurar, se purificar, vai encontrar o repouso, o descanso, vai se fortalecer para novas provas. Então, o que Santo Agostinho nos traz é que no mundo de regeneração ainda existem provas. Entretanto, elas não se revestem das aflições que hoje ainda abundam sobre a terra. Há muitas pessoas sofrendo de forma terrível. São irmãos sofrendo dores físicas, morais, que passam necessidades materiais imensas. Então, este tipo de aflição não mais existirá num planeta de regeneração. Então, haverá sim provas. E interessante é que o mal ainda terá acesso no mundo de regeneração, visto que o mal só estará completamente fora do planeta ou dos mundos celestiais ou divinos, onde o Evangelho nos mostra que nos mundos celestiais o bem reina sem mescla, ou seja, sem mistura. Então, nos mundos felizes, no mundo de regeneração, o mal ainda terá um acesso, mas muito mais limitado do que temos hoje no planeta Terra, que, por ser um planeta de expiações e de provas, o mal ainda impera e supera o bem. Aí nós vamos nos perguntar, nossa, mas se o mal supera o bem, então
a humanidade está perdida. Há muito mais pessoas más do que já tendentes ao bem. Não, meus amigos, absolutamente. Ocorre que o mal ainda tem status. O mal ainda dá ibope na nossa mídia, faz estardalhaço. O bem é mais tímido, o bem é mais tranquilo, porém o mal, ele age sem o menor escrúpulo. Então, temos a impressão que o mal se disseminou por todo o planeta Terra, o que não é verdade. Tanto não é verdade que a transição planetária se faz presente. E se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberemos que o mundo, que o planeta está muito, mas infinitamente melhor do que há alguns séculos atrás. Infinitamente. As suas leis estão mais brandas. A humanidade começou a perceber a necessidade do outro. São tantas coisas boas que estão acontecendo, porém não encontram espaço na mídia, porque é a violência, a guerra, os descaminhos que aparecem na mídia. E pior, há muitos irmãos ainda que se afinizam, que se sentem atraídos com este tipo de notícia, de informes, de mídias, de filmes. Então, tenhamos o cuidado para nos analisarmos e percebermos o que nos atrai. Não é verdade? Então, se nós estamos sendo atraídos pela violência, é porque ainda ela faz morada em nosso coração. E vamos lembrar que Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se em nosso coração ainda habita a violência, a agressividade, o desejo de vingança, nós precisamos nos acautelar e ter pressa em mudar esse estado de coisas para termos o direito de aqui permanecermos quando o planeta Terra, enfim, tornar-se um planeta regenerado. Então, mesmo estando num planeta regenerado, o homem, o ser humano, pode falhar. Mas, se seguirmos as pegadas do Mestre Jesus, não falharemos. Seguiremos sempre em direção à luz. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, falta ainda uma questão do Livro dos Espíritos a ser abordada hoje para concluirmos a nossa live. Então, é a questão de número 620. Vamos a ela? A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? O que Kardec indaga é se, enquanto estamos no plano espiritual, aguardando a próxima encarnação, se nós compreendemos melhor a lei de Deus do que depois, quando recebemos um corpo físico. E os espíritos superiores assim respondem a Kardec. Ela, a alma, compreende o que? A lei de Deus, segundo o grau de perfeição a que tenha chegado, e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem, do ser humano, frequentemente fazem que ela a esqueça. Então, o que os espíritos nos respondem é que a lei de Deus, independentemente de estarmos no plano espiritual, naquele período que chamamos de erraticidade, que é o período após o desencarne e antes do próximo reencarne, neste período de erraticidade, não importa estarmos nele ou num corpo, o que vai nos fazer compreender e sentir melhor as leis divinas
é o nosso adiantamento moral e intelectual, além do espiritual. Então, o que nos faz compreender é o nosso grau de perfeição. Se ele estiver muito próximo da materialidade, teremos dificuldade. Mas é certo que, estando no plano espiritual, e se nós tivermos condições de participar do nosso programa reencarnatório, nós compreendemos as provas, as dificuldades, até as expiações pelas quais devemos passar, porque compreendemos que assim, com este aprendizado, com essas experiências, poderemos evoluir, progredir e avançar continuamente. Entretanto, quando mergulhamos na carne, quando o espírito se une ao corpo e se torna uma alma, é claro que há um véu que nos impede a lembrança plena e integral do que sabíamos a respeito da nossa reencarnação. Mas temos a intuição, a mestra, que nos faz esta ponte de ligação com o plano espiritual. A intuição nos chega, entretanto, ela pode ser abafada por nossas imperfeições, visto que os espíritos nos respondem que os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela, a alma, esqueça as leis de Deus. Então, para que nós tenhamos um contato mais estreito com a nossa tarefa reencarnatória, nós precisamos fazer por onde? Precisamos fazer brotar de nossos corações o que há de melhor em nós, porque somos todos luz, todos. Se assim não fosse, o Cristo não nos teria dito: vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. Se somos luz, podemos sim, pela intuição, receber as informações necessárias para termos o sucesso na presente encarnação. Reflitamos nisso, queridos amigos. E neste momento, olha, já passou, eu nem percebi, a live passou rapidinho. Vamos então encerrar, porque todos temos compromissos, não é mesmo? Então, quero convidá-los para encerrar com a prece a Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um ótimo final de sexta-feira, meus irmãos, tudo de bom. Quero lembrar que amanhã, excepcionalmente, quem fará live será o nosso querido João Firmino. E no domingo teremos provavelmente o Ezequiel. Fiquem conosco sempre às 18 horas e se possível, deem o seu like lá no nosso canal do YouTube, CEMN Poá. Assim, vocês nos ajudam a impulsionar o canal para que o Espiritismo chegue a muito mais corações. Sabemos que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Ajudem-nos a divulgar o Espiritismo. Fiquem com Deus, um abraço fraterno e apertado. Ezequiel, boa noite, meu amigo. E tudo de bom, gente. Fiquem com Deus, um fim de semana maravilhoso a todos. Até a próxima.